rogar a inspiração para a Águida que ela traga fielmente a doutrina, como sempre faz. Que tenhamos, nesses momentos, a oportunidade de dividir aquilo que temos no nosso sentimento. Vamos lembrar da realidade. Nesses momentos, onde muitos se alegram, muitos estão eufóricos nas suas viagens, visitando seus familiares, parentes, amigos, seus lugares de origem. Corre-se o risco pelas estradas. Nada que esteja longe, fora dos desígnios de Deus. Mas as famílias, às vezes enlutadas, precisam de oração. Precisam de conforto. Nós não podemos atingi-los fisicamente, porque muitas vezes são pessoas que moram distantes de nós. Às vezes podemos eventualmente encontrar parentes dessas pessoas. Mas quando nada podemos fazer, façamos orações sinceras, como se fosse para os nossos amados, como se fosse para as pessoas mais caras das nossas vidas. Porque alguém está com seu coração despedaçado, desesperançado. E nem todos acreditam na imortalidade da alma. E mesmo os que acreditam, mesmo sofrem. Todos nós sofremos nesses momentos difíceis. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos do mal que trazemos por tanto tempo em nossos corações, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Comunicação. Livro O Além e a Sobrevivência do Ser. Autor Leon Denis. Comunicação. Prezada Senhora, obrigada pelo serviço que me prestastes. Obrigada por me teres ajudado a sair da perturbação que se segue à morte. Obrigado por me haver disposto em contato com almas tão nobres, tão puras, que sonham com o triunfo do verdadeiro Cristo e com o da prática da sua doutrina no seio da humanidade corroída pela febre malsã do materialismo e pelo surto dessas doutrinas de uma filosofia nebulosa que, pretendendo criar super-homens, desconhecem o homem. O materialismo, de um lado, e, de outro, as nefastas doutrinas que hão exaltado o eu em detrimento de nós, do nós, e o indivíduo à custa da coletividade humana, da qual não podem separar. Criaram uma amoralidade geral, uma degeneração da consciência, que as velhas fórmulas religiosas são incapazes de deter. Muito teremos que fazer, nós os missionários do Cristo novo, e não nos faltará trabalho na vinha do Senhor. Mas que alegria para o apóstolo é sentir que a sua missão se precisa e se dilata. Ver que a morte, longe de imobilizar o homem sobre a lápide do sepulcro, lhe aumenta, estende, amplifica as faculdades, que a liberta das dúvidas, das hesitações, dos falsos escrúpulos que lhe turbavam a consciência. Minha vida passada não foi mais do que a baça crisálida em que minha alma se transformou pelas provações e dores em maravilhosa borboleta. Alegria imensa que faz ressuscitar o coração, regurgitar o coração. Alegria que arrebata a alma como que num arranco desordenado para arrojá-la, palpitante de reconhecimento aos pés do Criador Celeste, que tão generosamente paga o resgate do pecador. Não,
Meus irmãos, imersos nas trevas da prisão terrestre, não podeis conceber a felicidade da libertação terrena, sentir o engrandecimento da capacidade de conhecer e aprender, que já fez do homem o senhor do universo material, sentir que, com a inteligência e a compreensão, cresçam todas as possibilidades de ação, sentir que o coração se depura e conhecer enfim a verdadeira amizade e o verdadeiro amor na comunhão íntima dos seres, que, por intransponíveis barreiras, os pesados invólucros materiais separam, são coisas que não se podem exprimir por palavras, e impossível me é fazer-vos experimentar a plenitude da vida que sucede ao sono terrestre, pois que, na terra, o homem se assemelha à semente enterrada no solo, germe obscuro, noção que prepara o desabrochar futuro, mas que não está, por isso, menos enredado nos lianes da matéria. Obrigado, ainda uma vez, Senhora, por terdes apressado o meu despertar, por me terdes granjeado tantos e tão elevados amigos, tão dignos e tão compenetrados na palavra do Cristo. Obrigado por me terdes feito entrar nesta falange que conta os Lacordaire, os Didon, os Besser, falange que desempenha a missão divina da renovação do ideal de Cristo. Leon Denis. Obrigada, Nádia. Eu já vou falar por que eu escolhi esse tema, tá? Porque, se vocês viram, nós fomos para o capítulo 11, que tem por título Gênese Espiritual, e hoje nós vamos tratar do princípio espiritual. Então, esse capítulo, ele já começa com o esclarecimento de que, para o materialismo, o princípio espiritual não existe. Tudo o que existe é apenas creditado à matéria. Essa é a ideia, apenas a matéria. Só que no século XIX, quando esse livro foi escrito, na França, havia uma corrente que julgava que o homem era um espírito encarnado, ok? Ele era um espírito encarnado, um princípio espiritual que era dotado de faculdade como razão, vontade, imaginação, senso moral, sentimento. Então essa é uma coisa que a Cléo já nos trouxe na quarta-feira. Esse espírito encarnado, quais são as faculdades dele, não é? E o corpo é o quê? É o instrumento. Então, já nesse momento nós vemos que para essa filosofia, essa psicologia que era utilizada nesse século XIX, já o espírito, né, ele se mostrava prevalente à matéria, porque a matéria era o instrumento de manifestação. E nós sabemos, já que estudamos, que para a doutrina espírita nós temos dois elementos, né, que é o elemento, o princípio espiritual e o princípio material. E nesse capítulo, Kardec começa falando a respeito do princípio espiritual, porque é esse, inclusive, o próprio título, né? Então, uma primeira observação dele é que ele considera desnecessário, né, provar a existência do princípio espiritual. Ele fala que ela é uma coisa que prescinde de quaisquer coisas, ele fala, prescinde de necessidade de demonstração. Porque o material nós já vemos, e conforme ele vai desenvolver, porque nesta parte Kardec vai nos trazer, num crescendo, a existência do princípio espiritual, para que ele serve, como é que ele existe, de que forma ele atua no mundo, né, no universo. Então ele fala, esse princípio ele se afirma por seus efeitos como a matéria pelos que são próprios.
Então ele vai começar a explicar. Eu não vou explicitar essa frase porque ele vai explicar agora. Então ele fala: todo efeito tem uma causa e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Lembrando que foi isso que Kardec observou naquele fenômeno das mesas que falavam, das mesas que conversavam com as pessoas, né? Então ele fala: para ter resposta é preciso ter inteligência. Então, se há uma inteligência nas respostas, há inteligência naquele que está emitindo as respostas. Aqui ele usa a figura de um sino. Ele fala: se nós ouvirmos um sino soando, um sino soando, nós vamos perceber que, se for com o vento, é um movimento aleatório, não tem uma regra a ser seguida. Agora, se esse sino for acionado, como nós vemos, né? Eu aqui desse meu apartamento, eu ouço os sinos da Igreja Salete e ouço os sinos da igreja que fica lá na Parque Domingos Luiz. Então, ao meio-dia, e é bom porque, viu, Newton, tá que nem os nossos relógios aqui, cada um toca num horário, é meio-dia, só que não, né? Então, mas de qualquer forma, então quando o sino ele está sendo acionado com uma intenção, ele tem um movimento que nós não podemos duvidar, né? Então, o que ele está nos dizendo? O sino, ele pode soar de uma maneira aleatória, mas ele, quando acionado por alguém com alguma intenção, ele vai soar de uma maneira definida. E aí ele leva o mesmo raciocínio para o ser humano, para o homem. Ele fala: no homem morto nós não vemos pensamento, não é? Então ele fala: se antes de morrer ele manifestava um pensamento, significa que aquilo que ele manifestava não está mais nele quando morto. Então ele diz assim: o pensamento, se ele, quando está vivo, ele pensa, é porque há nele algo que não existe quando ele está morto. A diferença entre ele e o sino está o quê? Que o sino ele é acionado por fora e o homem ele é acionado por este elemento que Kardec está buscando demonstrar, que esse elemento está no próprio homem, ele não vem de fora, é o próprio homem que se mexe. Então ele fala que a existência do princípio espiritual, ela é uma constatação, uma conclusão óbvia da existência de Deus. E olha o que ele pensa, ele fala: nós acreditamos, né, os atributos de Deus, é que Deus é de infinita bondade, de infinita justiça. E imagine Deus reinando, não é, apenas sobre a matéria. Para que ele necessitaria ser bom? Para que ele necessitaria ser justo? Para que ele necessitaria ser misericordioso? Ele só vai poder aproveitar se ele estiver atuando sobre pessoas, sobre, no caso, esse princípio inteligente, né? O princípio espiritual, que é o princípio inteligente. Então ele fala: essa soberana inteligência reinaria durante a eternidade apenas sobre a matéria bruta? Ele fala: é como se fosse um rei da terra que reinasse apenas sobre pedras. Não faz sentido. Outra coisa que ele considera: já que nós concebemos esse ser, esse Deus soberanamente justo, soberanamente bom, não é? Ele fala: se ele cria seres inteligentes apenas para uma única existência, ele diz, para consagrá-los ao nada após alguns dias de sofrimento. Então, o que ele nos traz? Ele fala: esse ser vem aqui para o planeta, ele não pede para vir, nós não estamos discutindo os casos particulares, né? Então, ele não pede para vir, ele vive uma vida muito difícil, de grandes dificuldades, dores, sofrimentos, necessidades. Aí, ele simplesmente morre e desaparece, não é?
Então, o que Kardec começa a introduzir aqui? A ideia da manutenção da existência ou desse princípio espiritual que existe no homem após o desencarne. Então, ele já está considerando aqui a não existência da morte. Ele começa falando assim, né? Então, ele fala: como ele criaria seres inteligentes para consagrá-los ao nada, né? Então ele fala: sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem motivo. Deus não seria bom se permitisse que, com uma única existência, uma única vida, nosso destino ficasse definido. Então ele fala que pensar diferente disso é não considerar esses atributos que nós atribuímos a Deus: soberanamente bom, soberanamente justo, misericordioso e etc. Aí ele entra com uma outra ideia. Ele fala que a ideia da perpetuidade, ou seja, da imortalidade, ele fala desse ser espiritual, é inata no ser, que nós temos já, desde que nós existimos, a ideia de que nós não teremos fim. Com isso, ele diz assim: está nele no estado de intuição e de aspiração. Então ele diz que nós intuímos essa imortalidade e aspiramos a isso. Por quê? Porque todos nós queremos viver. Nós queremos viver para sempre, né? Então, a partir do momento que fomos criados, nós não deixamos de existir. E aí ele fala assim: é por causa disso que sempre vai haver mais pessoas espiritualistas do que materialistas, porque o que vai sobreviver à morte vai ser o espírito. O corpo fica, mas o espírito continua, e este não vai mais morrer. E aí ele fala que essa ideia, como nós dizemos, é intuitiva, vem da intuição e vem do raciocínio, né, daquilo que nós queremos, que nós sonhamos, né? O espiritismo vem juntar o quê? A confirmação pelos fatos. Porque até o espiritismo, o que nós tínhamos? Muitas ideias soltas, muita gente via, muita gente constatava a existência do mundo espiritual, mas era tudo uma coisa solta no mundo, não havia uma explicação adequada, orientada pela espiritualidade, como aconteceu com o espiritismo. Então ele fala, vem juntar, ele fala, a prova material da existência do ser espiritual, de sua sobrevivência, de sua imortalidade e da sua individualidade, né? O espiritismo, ele especifica e define o que essa ideia tinha de vago e de abstrato, e ele nos mostra o ser agindo fora da matéria, tanto quanto antes e durante o corpo. Então aí que eu falei que eu ia explicar por que eu escolhi aquele tema. Olha o que ele diz, né? O espiritismo nos traz o quê? A sobrevivência do ser. Esse Loisson, que eu não sei se fala Loasson ou Loisson, mas essa entidade que deu a comunicação num trabalho do qual participou o Leon Denis, ele está nos provando que o corpo dele ficou, mas ele continua existindo. Tanto que ele se comunica e ele demonstra, né, que ele está vivo, falando de coisas da sua vida. Ele prova o quê? A sua imortalidade. Ele não morreu. Além de sobreviver, ele não morreu. Ele continua a existir na sequência, e ele dá dicas, né? Que ele faz até aquele exemplo bonito, que ele vem da baça, esqueci o nome do ser, e vai para uma borboleta, né? Então a vida que ele levou proporcionou a ele uma entrada no mundo espiritual de uma maneira muito poderosa, muito boa, muito amorosa. E ele fala e da sua individualidade. Ele assina o nome dele, ele é Loisson, ele não se confunde com outro, ele é único, ele é uma individualidade, né? Então é alguém que não está
misturado em nada, ele continua a ser aquele mesmo ser pensante que existia enquanto encarnado, tá? Então foi por isso a comunicação é bela, né? Eu acho muito bela a forma como ele trouxe a sua passagem para o plano espiritual e a gratidão que ele demonstra, né, para a médium que recebeu a sua mensagem. Então aí Kardec continua, né? Ele fala, continuando que ele mostra o espírito agindo fora da matéria, enquanto encarnado, enquanto desencarnado. Então, o Loisson, por exemplo, ele já não estava mais encarnado, mas era possível constatar a sua existência pela mensagem que ele estava transmitindo. E, como nós temos visto às quartas-feiras, vimos até a última vez nesse mês, o que? A emancipação da alma. A emancipação da alma, o espírito encarnado, ele consegue atuar com o seu perispírito, deixando o seu corpo onde estiver e se deslocando espírito mais perispírito para fazer as suas atividades. Pode ser durante o sono e pode ser no estado de vigília, como nós vimos, ok? Então ele fala, o princípio espiritual, aí Kardec começa a querer fazer uma diferença ou constatar se o princípio espiritual é o mesmo que princípio vital. E ele mesmo discorre, ele fala, partindo da observação dos fatos, nós vamos dizer que se o princípio inteligente fosse inseparável do princípio vital, ele seria afetado por tudo que afeta o princípio vital. Ok? Ele fala, mas existem seres que vivem e que não pensam. Ele fala, por exemplo, as plantas. Ele dá um outro exemplo que a gente acabou de falar, na emancipação da alma. Quando o espírito se emancipa com o perispírito, o seu corpo continua a existir vivo. O espírito se afasta, embora eles estejam ligados, mas o espírito se afasta e o corpo continua existindo. Outro argumento que ele usa é que nós, por exemplo, nós não decidimos quando o nosso coração vai bater. Nós não falamos, coração, está na hora de bater, bate aí que eu preciso viver. Ou uma digestão. Nós não dizemos para o nosso estômago, mandei comida, trabalha aí essa comida. Então ele está falando dessas funções que são biológicas, são do físico, do corpo, e que não atuam sob uma vontade definida do espírito que ocupa esse corpo. Então é isso que Kardec nos traz. Então ele fala a existência da vida orgânica mesmo nesses momentos. E aí ele fala, a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria. O que ele está nos dizendo? Que o princípio vital, ele é da matéria. E ele é independente da vida espiritual, essa sim é do espírito. Então, não são a mesma coisa, princípio espiritual e princípio vital. Aí ele pergunta, se o princípio espiritual teria tido a sua origem no fluido cósmico universal. O que nós já vimos, do fluido cósmico universal deriva tudo que é matéria. E que a gente sempre simplifica falando, o que não for Deus e não for espírito ou princípio inteligente é matéria. E vem tudo proveniente do fluido cósmico universal. Mas o Kardec vai fazer a sua... ele vai explicar isso. Então ele fala, se ele fosse o princípio espiritual, sofreria as mesmas vicissitudes da matéria. Então, ele se extinguiria da mesma forma. Então, se ele fosse o feito do fluido cósmico universal, quando o corpo morresse, esse princípio espiritual também morreria, porque ele teria a mesma origem do corpo, ok? Então ele fala, o ser inteligente só teria uma existência momentânea. Então nisso que nós vemos, não haveria sobrevivência, não haveria a imortalidade, não haveria
a manutenção da individualidade. Nada disso se fosse material, porque ele se decomporia como o próprio material, né? Então não são a mesma coisa. Então ele fala, e quando ele morresse ele retornaria ao nada ou retornaria também ao conjunto do fluido cósmico. E o que é isso? É justamente aquilo que a gente falou lá, a primeira coisa, é a doutrina materialista, que não existiria um outro elemento diferente da matéria. Então, quando ele pergunta se o princípio espiritual vem do fluido cósmico, ele está perguntando se o princípio inteligente é material, ok? Então, ele fala, as propriedades, né, que se reconhecem provam que ele tem uma existência própria, independente. Então, ó, o princípio espiritual é independente do princípio material. Isso é importante. Ele não tem origem no princípio material. Então ele fala, desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se à conclusão de que o elemento material e o espiritual são os dois elementos constituintes do universo. Essa era a busca que ele queria, mostrar justamente que no mundo existe Deus que criou o princípio inteligente e criou o princípio material, tá? Então ele fala que o princípio inteligente individualizado são esses espíritos, são o que nós chamamos, são os seres, são os espíritos. E o elemento material individualizado são os diferentes corpos, como nós podemos constatar na natureza. Aí ele entra com mais uma pergunta para discorrer mais um aspecto. Ele fala, o ser espiritual sendo admitido e como não pode proceder da matéria, ele pergunta, qual a sua origem? Qual o ponto de partida? E aí ele próprio responde, aqui os meios de investigação não existem. Nós não temos essa resposta. Nós não sabemos de onde vem. Ele falou, tudo que se refere ao princípio das coisas nós não acessamos. Nós só podemos constatar aquilo que existe para nós. No momento do nosso existir, isso não está ao nosso alcance. Nós podemos o quê? Admitir, né? Fazer algumas hipóteses, né? Mas como isso ultrapassa o momento, eu gostei da frase que ele fala aqui, como ultrapassa a nossa capacidade até de inteligência atualmente, ele fala, não dá para possuir, não vai adiantar, ele fala, Deus não lhe dará nem mesmo por revelação. Então, nesse momento, não adianta querer saber que não vai dar para saber. O que não significa que nós não podemos perguntar, que nós não devemos perguntar, que nós não devemos sair em busca. Obviamente não uma busca desabalada, louca, mas nós precisamos pensar sobre isso, porque vai chegar um dia no nosso processo evolutivo que nós teremos essas respostas, né? Mas não agora. Então ele fala que essas respostas são dadas pelos mensageiros de Deus e que a gente pode concluir, né? Deduzir, quer dizer, da soberana bondade e justiça de Deus, que são os atributos da divindade, que todos os seres espirituais têm o mesmo ponto de partida. Isto é uma coisa que nós sempre comentamos. Todos partem da... Não estou considerando a parte da fase anterior, né, dos outros reinos, apenas do reino humano, né, hominal. Então nós começamos todos simples e ignorantes e temos todas as oportunidades para evoluir. Então a ideia é que todos podemos evoluir. Esse é o primeiro momento, a primeira ideia. E que mais? Deixa eu ver. Simples e ignorantes com igual aptidão. Todos atingirão o grau de perfeição que é compatível com a nossa condição de espíritos. Nós seremos perfeitos não como Deus, mas o máximo que nós podemos conceber de alcançar de perfectibilidade, ok? Sendo filhos do mesmo Pai, nós somos objeto da mesma solicitude. Nenhum é mais favorecido do que outro.
Outra coisa, ao mesmo tempo que Deus criou os mundos materiais, Ele também criou os seres espirituais. E Kardec diz, não haveria, como ele já pensou lá atrás, não haveria razão para haver o mundo material se não houvessem os espíritos, os seres espirituais, porque a matéria ela é destinada como meio, como instrumento para que o espírito evolua. Tá? Então, desde sempre são criados mundos materiais e desde sempre são criados os seres espirituais para habitarem estes mundos. Então ele fala, seria mais fácil imaginarmos os seres espirituais sem a matéria, mas o mundo material sem espírito não faria sentido, não teria lógica, né? Então ele fala, isso aqui eu já falei, e aí ele diz que o progresso é a condição normal dos espíritos. O que ele está trazendo? Nós fomos criados simples e ignorantes, recebemos todas as oportunidades de evolução, de crescimento, e nós, com isso, nós vamos fazendo o nosso processo evolutivo, que é vivenciar, alcançar esse progresso. E qual é a nossa meta? A nossa meta é alcançar a perfeição, como foi dito, a perfeição que é relativa à possibilidade do espírito, do ser, do princípio espiritual. Ele fala, Deus está criando, Aí ele fala também que como Deus cria de toda a eternidade, então já tem seres que já alcançaram o estágio máximo de perfeição, não é? É uma coisa que deve haver uma sequência, uma continuidade, mas tem espíritos que já são perfeitos, que são chamados os anjos, assim como tem aqueles que estão iniciando. Por que esse tópico é importante? Porque existem denominações que entendem que o diabo, né, o demônio, sei lá, o demônio, né, ele tenha uma existência, ou tem gente, dizem que tem alguns que falam que são os anjos decaídos, né, que não faz sentido um espírito após alcançar o seu grau máximo de evolução, ou criar seres perfeitos. Então Deus, ele cria todos iguais e todos têm a mesma oportunidade. Então ele não cria anjos e não cria demônios. Todas essas condições são decorrentes do próprio investimento do princípio espiritual em si mesmo. Quanto mais nós nos envolvemos em viver em harmonia com as leis de amor do Criador, mais nós vamos evoluindo até alcançar o estágio angelical. E quanto mais nós nos mantemos de costas, ignorando as leis de amor do Criador, buscando viver de acordo com as nossas intenções, querendo que as leis do Criador se dobrem à nossa vontade e vamos fazendo mal intencionalmente, então podemos ser esses tais demônios. Mas mesmo esses, um dia virão a ser anjos também, ok? Então, como Deus está sempre criando, o que temos? Já temos espíritos que chegaram ao seu grau máximo. Nós temos aqui, por exemplo, na Terra, nós temos Jesus. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, um espírito crístico, que recebeu a tarefa de formar a Terra e cuidar dela enquanto tivessem espíritos a ela ligados. Então, essa é uma tarefa de um anjo, de um espírito puro, um Cristo, não é? E outros estão sendo criados. Nós vemos que nós temos notícias de sempre espíritos estarem fazendo essa transição do reino animal para o reino hominal e a disponibilidade de inúmeros orbes no universo, para que eles sejam acolhidos. Então ele fala, antes que a Terra existisse, mundos sucederão mundos, e quando ela saiu, o espaço já estava povoado por seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que nasciam para a vida
até os que por toda a eternidade haviam tomado lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamados de anjos. Então aqui Kardec nos trouxe esse raciocínio sequenciado, falando da existência do mundo espiritual, do mundo material e de como eles estão relacionados, embora sejam independentes. E no mês que vem, então, a gente vai ver a sequência desse tema.